Olá pessoal, tudo bem? Saudade enorme de vocês. Espero vê-los o mais rapidamente possível fisicamente, né? E espero que vocês estejam se cuidando, ajudando a cuidar também dos seus familiares. É preciso nesse momento todo mundo se proteger, certo? Para que a gente possa voltar muito bem o mais rápido possível. Eu vou falar hoje então sobre um dos temas mais importantes, mais curiosos da história antiga: Mesopotâmia, as civilizações da Mesopotâmia, certo? Vamos lá então. Olha só, quando a gente fala da Mesopotâmia, a gente fala de uma região, não é uma civilização. E nessa região vão se desenvolver importantes civilizações, tá? Meso, do grego, quer dizer no meio, entre. Hipótamos quer dizer o quê? Rios. É uma região entre dois rios. Sim, aqui ó, nós temos o rio Tigre à direita e o rio Eufrates à esquerda. Esses dois rios aqui ó, eles vão desembocar na região do Golfo Pérsico. Aqui à direita a gente vai ter a região da Pérsia, depois a gente vai estudar a civilização persa, tá? E aqui a região da Mesopotâmia. Hoje a Mesopotâmia corresponde ao território de um país chamado Iraque, país que já sofreu com muitas guerras, né? E essas guerras acabaram contribuindo para destruir o importante acervo histórico, né? Arquitetônico das civilizações da Mesopotâmia. Nós temos aqui então o Iraque ocupando a maior parte do território. Aqui ó, nessa parte aqui ó, no sul, certo? Um pouquinho mais aqui já para baixo a gente tem o Kuwait. Aqui nessa parte aqui no topo a gente tem aqui ó, o interior da Síria e mais para cima pegando parte do território da Turquia. Então a Mesopotâmia seria principalmente o Iraque, mas também territórios do Kuwait, da Síria e da Turquia. É uma região situada entre os rios Tigre e Eufrates. Esses rios tinham ali um ciclo de cheias bem parecido com o do rio Nilo. Essas cheias alagavam as margens por algum tempo, por alguns meses, deixando nessas margens uma camada de lama preta, fertilizando o solo. Numa região que é, né, cercada de solo seco, temos aí terras férteis, as margens do rio, justamente as margens alagadas. Com a fertilização do solo, desde lá o Neolítico, por volta de 10 mil a.C., vários povos fixaram, formando tribos às margens desses rios, né, para praticar agricultura, ocorrendo o processo de sedentarização, né, de fixação agrícola. Depois, essas tribos agrícolas começam a crescer, né, demograficamente, em população, e aí nós vamos ter tribo guerreando contra outra tribo. E aí quando uma tribo guerreia e vence, escraviza elementos da outra tribo, domina o seu território, aos poucos vai formando um grupo maior, até formarmos o quê? Um pequeno reino. Um reino que vai ter como sede uma cidade, uma ideia de uma cidade-estado. Ou seja, é um pequeno país em uma cidade que é um pequeno país, uma cidade que tem seu próprio governo, as chamadas cidades-estado. Depois a gente vai falar mais especificamente sobre isso. Agora, esses governos têm governantes que são vistos ao mesmo tempo como representantes dos deuses. É como se o poder que eles exercem fosse um poder dado pelos deuses. Então é um homem comum, sim, mas que governa com poder divino. A ideia de um estado, de um tipo de governo teocrático, do grego theos quer dizer Deus, cracia quer dizer governo. É como se fosse Deus governando, um Deus que dá ao homem o poder de governar, ou melhor, um homem que governa com poderes divinos. É o que a gente classifica como, né, define como estado teocrático. Muito bem, nós vamos ter aqui, depois que essas cidades-estados se formam, aí vai ter guerra entre essas cidades, aí nós vamos ter povos combatendo contra outros povos, até que nós vamos ter a formação de um império, certo? Um povo que domina esse território e forma um império, juntando várias cidades, certo? Com uma capital, com um governo centralizado. Aí é nesse momento que vai ser possível o governo ter um controle sobre um número grande de escravos e camponeses para construir grandes obras públicas, obras voltadas para a agricultura principalmente, os canais de irrigação que vão levar a água dos rios para pontos mais distantes, onde as cheias não alcançavam, ampliando as áreas irrigadas, ampliando as áreas fertilizadas, as áreas agrícolas. São obras como os canais de irrigação, mas também os diques, que eram na verdade barreiras de contenção, para evitar que as cheias destruíssem as plantações e as casas das comunidades estabelecidas, né, à margem desses rios. Surge aí então o tal do modo de produção asiático, que já existia no Egito Antigo. Todas as terras são do governo, do Estado. Os camponeses cultivam essas terras, que são do Estado.
Então, como o Estado cede aos camponeses o uso das terras, esses camponeses precisam retribuir de duas maneiras: entregando parte da sua colheita para o Estado, e também, quando o Estado recrutar, eles devem trabalhar para o Estado nessas obras públicas, como os canais e os diques, né? Então temos aí o chamado modo de produção asiático, esse regime de servidão coletiva, pelo qual o Estado controlava uma massa de camponeses, usando essa massa para construir obras públicas. Muito bem, como eu disse, a Mesopotâmia não é um povo, é uma região. E nessa região, vários povos viveram. E dos povos que viveram ali, alguns deles conseguiram exercer um domínio sobre um bom tempo, um longo período, melhor dizendo, pelo menos alguns deles, né, nessa região. Os povos que dominaram a Mesopotâmia, os povos que eram da Mesopotâmia e dominaram a Mesopotâmia por algum tempo, foram primeiro os sumérios, depois vieram os acádios ou acadianos, aí depois os amoritas, que vão fundar o Império Babilônico, capital em Babilônia, por isso são chamados também de babilônios. Aí depois vêm os violentos assírios e por último os caldeus ou neobabilônios. Depois aí acontece o domínio persa, os persas dominam a região e aí temos então uma invasão estrangeira, certo? Muito bem, vamos falar então de cada um desses povos agora, começando pelos sumérios. Os sumérios se organizavam, viviam em cidades-estado. Então tem várias cidades independentes aí. A cidade de Ur, Uruk, Nippur, Lagash, entre outras. Essas são as mais importantes. Essas cidades tinham como governante a figura do pátese, que quer dizer, na verdade, o quê? Um patriarca, geralmente um homem mais velho, que conhece melhor as tradições do seu povo, as regras desse povo, e ele se comporta como um chefe político e, ao mesmo tempo, um chefe religioso. Alguém que diz receber de Deus a vocação e o poder de governar. A ideia de teocracia, de Estado teocrático, né? Um governo divino, como se fosse um homem governando com poderes divinos. Muito bem, nós vamos ter aí, para comprovar que havia na Suméria, nas suas cidades-estado, um governo teocrático, os chamados zigurates. Os zigurates, olha só, são construções feitas com tijolos de argila, tá? Elas têm aqui, na verdade, um formato de pirâmide em degraus, uma pirâmide escalonada, né? Então teria aqui, ó, a primeira parte da pirâmide, que é a parte mais alta, e depois aqui uma segunda parte, uma terceira parte, e no topo essa quarta parte, e que tem ainda na frente essas três rampas, duas rampas, né, laterais e uma rampa frontal. E tem ainda essa parte aqui mais, né, saliente, mais proeminente. E para que serve um negócio desse? Olha só, um zigurate, como era chamado esse tipo de templo, tá? Ele, como eu já acabei de dizer, era um templo religioso, mas também era um palácio do governo. Mas além de palácio do governo, era o lugar onde se guardavam as armas do exército, era o arsenal. Mas também era o lugar onde se guardavam os grãos, né? Ou seja, uma espécie de armazém para armazenar os mantimentos do exército e mesmo do governo. Agora também tem um outro detalhe. Os deuses sumérios são astros. Então, o mesmo lugar que é o templo, que é essa parte superior aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, peraí. Isso, mostrar aqui, ó. Essa parte tá em azul aqui, ó, nesse desenho pelo menos, essa parte superior é templo, é a parte do templo, sim. Mas também é observatório astronômico, afinal os deuses são astros. Observar os astros é, sim, parte de um importante campo do conhecimento, a astronomia, mas é também um exercício religioso. Então o zigurate é uma construção em forma de pirâmide escalonada, feita com tijolos de argila e que acumulava as seguintes funções: palácio do governo, arsenal de armas, armazém do próprio exército e também templo religioso e, ao mesmo tempo, observatório astronômico. Esse grande complexo é chamado de zigurate, o maior exemplar da arquitetura da Mesopotâmia, iniciado pelos sumérios e depois copiado por outros povos que vieram, né, a dominar a região. Entre os sumérios tem uma outra coisa curiosa. Nós temos aqui uma história de aventuras, né, a chamada Epopeia de Gilgamesh. Epopeia é uma história de heroísmo, de aventuras heróicas, né? E Gilgamesh é um aventureiro. E numa de suas aventuras ele vai ouvir uma história. A história que fala de uma grande inundação que matou muitas espécies, mas que só não matou todo mundo porque teve alguém que construísse uma embarcação para salvar várias espécies de seres vivos.
que seria isso? A história do dilúvio. Sim. Tá, mas a Bíblia fala disso, a história da Arca de Noé. Pessoal, mas a epopeia de Gilgamesh ela é anterior, certo? Ao livro bíblico que narra a história do dilúvio. Então, e outra coisa curiosa, a tradição bíblica começa com a era dos patriarcas, que tem como primeiro patriarca Abraão. Adivinha de onde veio Abraão? Segundo a Bíblia, inclusive, da cidade de Ur, certo? Abraão é natural de Ur. Então a história da Arca de Noé, desenvolvida pelo povo de Abraão, escrita na Bíblia, na verdade, tem origem aonde? Mesopotâmica, certo? Agora nós vamos ter ainda o importante legado deixado pelos sumérios. Olha só, os sumérios inventaram nada mais nada menos do que a escrita cuneiforme, uma escrita com símbolos, onde cada símbolo representava uma coisa ou uma ideia. Vamos ter então centenas de símbolos. A escrita era praticada como? Em placas de argila. Usavam, digamos, uma espécie de um graveto, que usavam como uma espécie de bastão, para fazer marcações em relevo nesses blocos de argila. Essas marcações podemos chamar de cunha. Cunhar quer dizer marcar, certo? Então a escrita cuneiforme é uma escrita em forma de cunha, em forma de marcação em relevo, em placas de argila, certo? Muito bem. Além disso, eles vão inventar um sistema de contagem, um sistema numérico diferente daquilo que o mundo já conhecia. Olha só, os romanos são conhecidos na história por criarem, também os árabes, por criarem um sistema decimal, contar de 10 em 10, né? Usando os dedos para contar, o que parece simples, inclusive muito óbvio. Mas os sumérios vão fazer uma coisa bem mais interessante, pelo menos na minha humilde opinião. Olha só, que tal usar o dedo polegar, que é o único que se opõe aos outros, né, para contar. Em vez de contar dedos, contar, por exemplo, aqui, ó, as falanges, os ossinhos dos dedos, né? Cada um desses 4 dedos tem 3 falanges, então eu posso usar esse dedo para contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Os sumérios vão passar a contar não de 10 em 10, e sim de 12 em 12. Os sumérios inventaram a dúzia quando for comprar ovo no supermercado, certo? Agora não, né? Agora deixam os adultos fazerem isso, vai um de cada vez por causa do coronavírus. Mas quando forem comprar ovo na mercearia, no supermercado, lembre-se, eu quero uma dúzia de ovos. Quem foi inventou a dúzia? Os sumérios. Como é que vocês puderam até agora viver sem os sumérios? Pois então, os sumérios também perceberam o seguinte, olha só, podemos usar uma mão para contar, mas eu posso usar ainda a outra mão para contar quantas vezes eu contei. Olha só, eu contei uma vez até 12, 2 vezes, né? Ó, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Os sumérios inventaram a multiplicação. 5 vezes 12 dá 60. Então, com isso, eles vão criar um sistema de contagem, que é duodecimal, de 12 em 12, ou ainda sexagesimal. Vão desenvolver os cálculos básicos da soma, da subtração, da multiplicação e da divisão. Os caras vão inventar também a raiz quadrada, para a felicidade de vocês nas aulas de matemática, claro? Muito bem, os sumérios, ao observar os astros, que eram deuses para eles, lá de cima do zigurate, eles começaram a perceber que o tempo tem um ciclo. Afinal, a gente tem ali a transição das estações do ano, né? Por exemplo, é calor, depois esfria um pouquinho, depois fica mais frio ainda, depois volta a aquecer, mas nem tão calor assim ainda, depois vem um calor mais, né, rigoroso, ou seja, verão, outono, inverno, primavera, verão. Os caras perceberam o seguinte, que esse ciclo não dependia exatamente da Lua, dependia de uma outra coisa, o Sol. Porque eles começaram a perceber, observando o movimento do Sol, que o Sol voltava para o seu lugar exatamente 360 dias depois. E aí eles substituíram os calendários lunares baseados em ciclos da Lua por um calendário solar. E como vejam só, eles se aproximaram dos nossos 365 dias, 5 horas, não sei mais lá quantos minutos, né? Então, eles se aproximaram disso, foram os primeiros a fazer isso, chegar a 360 dias. Então, olha só, 360 dias, como é que vamos representar? Certo? Vamos criar um calendário. Como é que vamos representar, então, esses 360 dias, certo? Cujo início, quando acaba, provoca um novo início. É um tempo cíclico, né? Eles vão usar uma circunferência para desenhar esse calendário. E aí, essa circunferência, usar para representar o calendário, tem quantos dias? 360 dias.
Então eles vão dividir a circunferência feita para representar o calendário em 360 partes. Daí surge o quê? A circunferência de 360 graus. Quando estiver andando de skate e der uma volta no skate, der um 360, lembra dos sumérios. Foram eles que inventaram essa coisa de 360 graus, por causa do calendário feito em forma de circunferência, com 360 dias. Ah, mas vamos organizar esse calendário um pouco melhor. Vamos dividir esses 360 dias em partes. Vamos dividir em 12. Lembra que eles tinham mania de dividir tudo em 12? Contar tudo de 12 em 12, né? Contagem duodecimal? Então, e aí surgiram o quê? Surgiu um calendário, dividido em 12 partes. Divide 360 por 12. Quanto é que dá? 30. Eles inventaram um mês. Um mês de 30 dias. Os sumérios, certo? Então, quando tiver que pagar a mensalidade do colégio no final, ou quando o pai for receber no final do mês, lembre-se que quem inventou o mês foi quem? Os sumérios, certo? Quanta coisa na vida de vocês, né, tem influência dos sumérios. Respeitem muito esse povo. Muito bem, agora depois as cidades-estados sumérias foram atacadas pelos acádios, liderados por Sargão I. Dominou as cidades e formou o império, com capital na cidade de Acade, daí o nome Império Acadiano, certo? Tá, mas o Sargão I, ele chegou então a esquecer a cultura suméria? Não! Eles eram tribos nômades, militaristas. Eles não conheciam a escrita, nem o sistema numérico. E aí eles conhecem essa cultura extremamente rica. Eles vão preservar essa cultura. Então eles vão assimilar, vão aprender essa cultura. E eles contribuíram para que no futuro outros povos pudessem ter acesso, né, à cultura dos sumérios. Porque eles atacaram a Suméria, mas não exatamente destruíram a sua cultura. Dominaram politicamente sem destruir a cultura. Muito bem. Aí depois vem nosso amigo Hammurabi, liderando os amoritas. Ele vai vencer ali, ó, os acádios ou acadianos e vai fundar um império com capital na cidade de Babilônia. Surge aí o primeiro império babilônico. Não é o primeiro império da Mesopotâmia. O primeiro foi o dos acádios. Esse é o primeiro império chamado de Império Babilônico. E ele vai criar o primeiro código de leis que tem registro na história. O primeiro código de leis escrito, certo? O código está todo escrito aqui, ó, nessa pedra, certo? Com a escrita cuneiforme dos sumérios. Muito bem. O Código de Hammurabi é baseado na chamada Lei do Talião. Taliones, do latim, a língua dos romanos, quer dizer tal qual. Ou seja, a lei estabelece que a punição deve ser tal qual, deve ser igual à pena. A punição, a pena, deve ser igual ao crime. Por exemplo, se eu roubei, corta a mão. Pagar na mesma moeda. É o chamado princípio do olho por olho, dente por dente, certo? Muito bem, só tem um detalhe, tá? Esse código era rigoroso, mas ele não era tão justo assim, não. Afinal, a punição ela era mais rigorosa para os mais pobres, para os escravos principalmente, muito rigorosos, e mais leves para os homens livres, principalmente os mais ricos, né? Então, vou dar um exemplo, tá? Se eu sou um homem livre, tenho um escravo, e mato o escravo de vocês, o meu crime não foi contra o escravo. O meu crime foi contra vocês. E eu fiz vocês perderem um escravo. O que acontece? Eu tenho um escravo, então se eu matei um escravo teu, morre um escravo meu. Eu matei um escravo, mas não vou pagar por isso, certo? Com a morte. Agora, se o escravo me mata, aí ele é morto. Estão vendo com uma diferença aqui na punição dada ao escravo e a um homem livre? Pois então, mais uma outra coisa importante aqui. É no governo de Hammurabi que vai haver a construção de um grande zigurate. Um zigurate em homenagem ao deus Marduk, que é considerado não o único deus, eles são politeístas, mas o deus mais importante na época do Império Babilônico, certo? Na Bíblia, há uma passagem em que os hebreus vão ser escravizados, levados para a Babilônia, mas não nesse período aí do Hammurabi, é depois. E eles vão falar de uma tal de Torre de Babel. Durante muito tempo se achou que a Torre de Babel fosse o tal zigurate de Marduk, certo? Mas historicamente as duas coisas acontecem em momentos diferentes. Muito bem, aí o imperador Hammurabi vai sofrer com algumas invasões. Os hititas, os cassitas, o império fica bagunçado e isso favorece a invasão dos assírios. Os assírios são povos extremamente violentos, são povos militarizados, vão usar armas de ferro e vão usar carros de guerra puxados por cavalos. Isso vai dar a eles uma superioridade bélica, ou seja, uma superioridade em termos de armas em relação aos inimigos, o que ajudou eles a dominarem a região e fundarem o Império Assírio.
E eles vão tratar os povos dominados com extrema violência. Eles querem amedrontar os povos dominados. Eles saqueiam, eles massacram os povos dominados para que eles tenham medo e com isso obedeçam mais facilmente. Mas também torturavam os povos dominados, empalando, enfiando estaca pela barriga e pendurando essas pessoas depois. E além disso também praticava a esfola, que era cortar a pele da face e arrancar a pele da face violentamente. Para que isso? Para amedrontar esses povos e fazer com que eles fossem obedientes. Usar o medo, o terror como meio de controle desses povos. Muito bem. No Império Assírio a gente vai ter como imperadores importantes o Sargão II, que vai fundar a capital em Assur. Vamos ter depois o Senaqueribe, que vai mudar a capital para Nínive. E depois temos Assurbanipal, que vai construir uma das maiores bibliotecas da história, a Biblioteca de Nínive, que vai ter cerca de 20 mil livros. Tá, mas livro? Como assim? De papel? Não. Os livros eram em placas de argila. Lembra da escrita cuneiforme? Escrita em placas de argila? Então os livros eram placas de argila guardadas na Biblioteca de Nínive durante o reinado de Assurbanipal ou Assurbanipal. Muito bem. Aí depois, essa violência extrema com os povos dominados levou esses povos a se revoltarem. Muitas rebeliões acontecem. Fica bagunçado o império, favorecendo o ataque de um outro povo. É a vez dos caldeus. Os caldeus que com Napolassar vão fundar o segundo império babilônico e vão reconstruir aquele zigurat de Marduk que o Hammurabi construiu e os assírios haviam destruído. Aí depois vem a figura de Nabucodonosor, nome lindo para colocar no cachorro, para colocar no gato, em vez de colocar Bilu, Totó, Tobim, coloca o quê? Nabucodonosor, Napolassar, nome forte, certo? Já pensou que tens um pincher na tua casa? Ele late fininho, ele é pequenininho, mas tu chama ele Nabucodonosor, ele se sente o quê? Se sente forte, entendeu? E vai proteger melhor a tua casa. Fica a dica. Muito bem. Nabucodonosor, ele vai promover uma expansão do império e vai conquistar a Palestina e vai levar os hebreus como escravos lá para a Babilônia. Essa passagem da história dos hebreus, que é uma história narrada na Bíblia, é chamada de cativeiro da Babilônia, certo? Ele expandiu o território, passou então a aumentar a quantidade de impostos que ele conseguia arrecadar, porque tem mais gente agora pagando impostos, mais povos dominados, e com esses recursos ele construiu uma obra monumental, os chamados Jardins Suspensos da Babilônia. O que seria isso? Então, não se sabe exatamente, mas pelas fontes históricas, pelos relatos de povos do passado, se imagina que fosse um palácio com vários terraços. Lembram dos zigurats, que eram construções, né, em degraus? Então, eles tinham mania de formar degraus, e degraus geram o quê? Geram terraços. Só que o terraço do palácio de Nabucodonosor era um terraço o quê? Ajardinado. Então, os jardins suspensos da Babilônia. Mas depois os babilônios, né, ou neobabilônios, os caldeus, foram dominados pelos persas, e os persas, liderados por Ciro, o primeiro imperador persa, vai acabar dominando ao mesmo tempo a Mesopotâmia e também a região da Palestina, onde viviam os hebreus, e vai permitir que os hebreus saiam da Babilônia e voltem para a Palestina, certo? E com isso a gente termina então a história dos povos da Mesopotâmia. E fica aqui então a tarefa para vocês. Já printei a página do livro. Para ficar mais fácil de fazer, é só paralisar aqui a tela e responder as questões 1, 2 e 3 da página 73. Um beijo enorme para vocês, um até breve, espero vê-los o mais rapidamente possível. E cuidem-se bem e cuidem também dos seus próximos, tá bom? Tchau, tchau.